E Jesus sendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro para Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele, e os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes anunciando aos outros, mas nem a eles, Deus Pai Todo-Poderoso, Santo de Israel, Pai, a tua palavra foi aberta, foi lida nessa noite. De mim não tem nada, não sou capaz de nada. Se a tua misericórdia, se a tua graça não estiver comigo aqui nessa noite. Toma, Senhor, o primeiro lugar aqui nessa noite desse culto. Ó Pai, eu sei que o Senhor é o modelo, e eu sou o barco nas tuas mãos. Usa o pedaço de barro nessa noite, para ser mais simplesmente um canal de bênção aqui nessa noite. Ó Pai, que de mim não venho falar nada de mim, mas que o Senhor nessa noite eu possa me dar para falar a cada coração aqui deste santuário. Meu Deus, a tua palavra fala que ela jamais volta vazia, mas sim, Pai, que nessa noite ela possa chafariza de corações, que nessa noite, Pai, que ela possa germinar de corações aqui nessa noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pode sentar, irmão, dando glória a Deus. Irmão, a palavra do Senhor nessa noite para o meu coração, para o seu coração, fala da morte de Jesus, fala da ressurreição do Senhor. E a palavra de Deus fala do Senhor separou os discípulos, os homens que comiam com o Senhor. Eles viveram ali na angústia, tristeza, no meio do Senhor. Eles viveram ali ao lado do Mestre. Os outros que foram separados para fazer a diferença, os outros que foram separados para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho. A Bíblia fala que os outros, eles era Pedro, Tiago e João. Eles eram chamados de amigos de Deus, e tão íntimos que eles eram do Senhor. E a palavra do Senhor fala que o Senhor vira para eles e fala que ele ia ressuscitar o terceiro dia. E a Bíblia nos relata que Deus, que o Senhor, ele doutrinou esses 12 discípulos. Eles sabiam, eles conheciam Jesus mais do que ninguém, porque eles comiam com Jesus, dormiam com Jesus. Amém? Eles sabiam. E a Bíblia fala que Jesus, quando ele foi para o madeiro, ele morreu, ele se entregou. A Bíblia fala que os discípulos desanimaram. Os discípulos ficaram ali no céu, chorando, na questão do porquê. Sempre tudo nessa vida vai ter um porquê diante da presença do Senhor. E a palavra de Deus me chama a atenção que quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus, no seu ministério, Maria Madalena era uma prostituta, Maria Madalena era uma mulher que pelos olhos do povo ela não prestava, ela não valia nada. Mas a Bíblia fala que ela teve um encontro com o Senhor. A vida daquela mulher se transformou de uma maneira sobrenatural diante da presença do Senhor.
primeiro. E Jesus, olhando para ela, fala: filha, vá e fala para os discípulos que eu estou aqui. Vá ao encontro deles. E a Bíblia fala que Maria Madalena sai dali, eu creio, como uma desesperada, como uma louca, para trazer a boa nova, para trazer a novidade. Aleluia! Imagina, mesma coisa que você, quando você almeja algo da parte, ou que seja do Senhor, você é contemplado, você ganha um carro, você quer que pareça uma novidade, você está alegre, você quer falar daquilo para alguém, amém? Eu creio que Maria Madalena foi da mesma maneira. Chegou ali e contou para os discípulos, mas a Bíblia fala que eles não creram. Pastor, mas por que eles não creram? Porque eles andavam com Jesus e comiam com Jesus. Irmãos, sabe o que está acontecendo no nosso dia de hoje? Tem muitas pessoas que ouvem falar de Jesus. Eles começam a caminhar bem diante da presença do Senhor. Mas porque a pressão é muita, eles não veem, eles não ouvem a caminhada que o Senhor determinou para eles. E a Bíblia fala que Maria Madalena chegou com uma boa intenção ao lado dos discípulos. Mas só que a Bíblia fala que eles não creram. Eles não creram que Jesus estava vivo. Quando Jesus falou para eles que ia ressuscitar o terceiro dia. Aqui, irmãos, a pessoa, quando ela entrega, você pode entregar, você pode falar, se ela não vai te ouvir. E eu creio que Maria Madalena, naquele momento, ela não fala isso, mas eu creio que ela sai dali, está debaixo. Eu creio que ela sai dali abraçada, que ela sai dali como uma idiota, porque eles não creram na palavra que ela falou, que o Senhor agora falou. Aí, e a hora que Satanás começa a entrar nos meus corações e começa a falar isso. Apenas o pastor não deu na palavra que ele falou. Para que você precisa ter o pai? Para que você precisa ter a presença dele? Fala, eu estiver com o Senhor. O Pedro fala que Maria Madalena saiu da presença do Senhor. Porque quando você tem um objetivo, da presença do Senhor, o diabo não pode buscar os seus sonhos. Porque quando você tem um negócio com Deus, quando você tem uma aliança com Deus, ela não te quebra assim facilmente. E Maria Madalena lembrou quando ele fez aquela aliança com o Senhor lá atrás, que Deus vira para ele e fala: filha, cadê as pessoas que te amam? Cadê aqueles que não conseguem você? E sabe o que o Senhor levanta aquela mulher e diga para ela: eu também não te condeno. Vá e não pegue mais. A tua fé te salva. Eu vejo Maria Madalena como Israel na coração. Porque simplesmente aquele Pedro, Tiago, João, amigos íntimos de Jesus, eu imagino como é que ela não saiu ali, totalmente mais triste, ou até que podia procurando, mas ela não se desanimou diante da presença do Senhor. Sabe o que está acontecendo muito hoje?
Irmão, tem irmão que você não pode olhar para a cara dele, não. Se você olhar, você não pode olhar para o cara feio para ele sai da igreja. Tem irmão que se você não cumprimentar, não vai falar do Senhor para ele, já é motivo dele sair da presença do Senhor. Não importa se o irmão vai te cumprimentar ou não. Se ele vai te dar paz do Senhor, não importa a minha vida com Deus, importa o que eu tenho com Deus, importa a minha vida diante da presença do Senhor. Irmãos, quando o pastor falou comigo na minha igreja, que ele separava da pastor, o diabo me botou dentro da igreja, não inferno sobre a minha vida. De nome de Deus, paz do Senhor, eu chegava para a igreja e não trabalhava. Mas sabe o que eu fazia? Aquele que dava para o Senhor, não vai o Senhor para ele. Mas aquele que falou que era um lugar diferente, eu falava do Senhor, eu falava do seu lugar, eu falava do seu energia. Mas por que o meu foco, o meu primeiro amor, eu tinha cabelo, eu tinha ninguém que podia arrumar, porque eu estava de comunhão com Deus. Eu estava vivendo uma vida não que seja cruzada com aquilo coisas erradas, não, eu estava vivendo uma vida que eu não vivia, e está experimentando o sobrenatural de Deus. Então, quando você está experimentando o sobrenatural de Deus, quando você estiver fazendo a vontade de Deus, Satanás e Deus vai mandar para ti. Não espera que as pessoas de fora ou aquele demoniado não mude na pessoa de perguntar se está provocando do Senhor. Porque foi assim. E eu fiquei olhando para o porque eu tinha uma visão. Eu tinha uma visão de ninguém, ou que seja milagre, ou que seja evangelista, pastor que estava ali, não podia roubar aquele filho. Eu estava vivendo. Porque eu sabia que eu tinha para jogar, se eu começar a jogar ruim, eu ia sair fora do foco da presença do Senhor. Satanás ele me traz na minha vida e começar a colocar confusão no meu coração. E eu estava aqui hoje para contar para vocês. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que ter um objetivo. E o homem também vai falar do seu pai. E quando Maria Madalena chega, pega os seus discípulos, ele aquela fala, ele vai contar a novidade, e eles não dão crédito à palavra dela. Sabe o que ela falou para ele? Sabe o que Maria Madalena falou para os discípulos? Não estou nem aí, se vocês não crêem, mas eu vi Jesus. Eu vi Jesus. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que tomar, nós temos que pegar o nosso lugar, nós temos que aprender diante da presença do Deus, você é a nossa vontade, mas também é a vontade de Deus. Já falamos no seu lado, do 10 fala assim, para que não era, já não dá aqueles que tinham começado a morrer. Os quais estavam tristes e chorando. Sabe o que era o objetivo dos discípulos naquele momento? Eles estavam tristes, chorando, murmurando, porque Jesus havia morrido. Eles não viram que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Eles não viram que o Senhor e o operar ia fazer grandes maravilhas na vida deles. Mas Deus, Ele apareceu para Maria Madalena. Mas coração de Deus. E você se trabalha, e eu digo mesmo que Jesus vivia, e que tinha sido feito por ela. Não creia! E depois manifestou-se em outra forma. A dois deles que iam de caminho para o Deus
Jesus vai passar perto de você e você vai estar perto espiritualmente. Jesus vai passar perto de você e você vai estar perto espiritualmente. A bênção vai vir sobre a sua vida e você vai estar perto espiritualmente. Porque quando eu estou perto espiritualmente, pensa, vitória. Eu estou preso porque a bênção está vendo as coisas que estão do alto. Eu estou olhando as coisas que estão na terra. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que o Senhor aparece de outra forma. Eu vou aparecer de outra forma que tu vê. Eu queria que o Senhor me acrescentasse a forma dele. Eu vou aparecer para adolescentes que eles vão ver. E nem assim eles creram no Senhor Jesus. Apareceram lá, pastor, mas como que é isso que eles não creram? Sendo que o contexto da Bíblia fala que eles conheciam Jesus, andavam com Jesus. Eles conheciam Jesus. Ei, meu amado, andar com Jesus, comer com Jesus, é muito bom. A Bíblia fala que a multidão apertava Jesus e nem todos que estavam no meio da multidão eram curados por ele. A Bíblia fala que a multidão apertava Jesus. Mas a Bíblia fala que Deus fez menção de uma pessoa que tocou ali na sua orla, no meio de uma multidão. Uma mulher que havia uma enfermidade, 12 anos ela padecia de hemorragia. Ela conseguiu parar Jesus. Eu pergunto para você nessa noite, o que você tem feito? O que você tem feito para parar Jesus? O que você tem colocado para você parar Jesus? Porque a Bíblia fala que aquela mulher conseguiu parar Jesus. O 13 diz assim: indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda eles creram. Finalmente apareceu aos 12, e estando eles assentados juntamente, e lançou-se o rosto à sua incredulidade, e dureza de coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto, e já ressuscitado. Sabe o que aconteceu? Quando o Senhor precisou de aparecer para os 12, quando eles viram Jesus, o coração deles estava tão duro, o coração daquele povo já estava tão duro diante da presença do Senhor, que eles se prostraram com o rosto ao chão e queriam nem ver Jesus. Irmãos, Jesus, a Bíblia fala que o nome de Jesus era ele tem poder. Ele tem poder para libertar, ele tem poder para te curar, ele tem poder para te tirar da lama onde você está e colocar para sentar junto com ele. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que dar o primeiro passo. Como aquela mulher com filho de sangue. Ela falou: eu estou aqui, você estava assim, eu estava fazendo, mas eu sei. Aí eu estou aqui, estou morrendo mesmo. E ela ouviu falar que Jesus assim estava passando. E se você não sabe, a pessoa que tinha enfermidade, que aquela mulher tinha, ela era separada da cidade. Ela não podia entrar na cidade, não. Porque se ela entrasse na cidade, ela morria, já vai matar ela, por causa da enfermidade. Eu creio que ela tem que colocar a pessoa para a pessoa ficar aqui, eu vou morrer. E se eu for ver Jesus, ele pode me curar, eu posso ser liberto. E ela foi. E a Bíblia fala que ela não tinha nenhuma resposta. E tocou na obra de Jesus. E ela conseguiu parar Jesus. E os discípulos, irmãos, eles só vão crer quando o Senhor aparece para eles. E o Senhor olha e fala: homens incrédulos e duros de corações, por que não creste naqueles que eu apareci? Sabe o que Deus, naquele momento, estava falando com aqueles discípulos tudo? Vocês têm que nascer de novo. Para vocês só terem essa vontade, para vocês entregar essa palavra, vocês têm que nascer de novo.
E muitas das vezes, irmão, nós temos que nascer. Muitas das vezes nós temos que morrer para as coisas que estão aqui no mundo. Porque tem muitas pessoas aqui nas igrejas falando que é crente, falando que é isso e aquilo, e não é nada diante da presença do Senhor. Só estão de máscara. E Deus, quando viu aqueles discípulos, eles não teve coragem de olhar para o Senhor, porque a nervosidade deles era tanta. E o Senhor falou para eles, homens de coração duro. Talvez você entrou aqui nessa noite, o seu coração seja pedaço. Talvez você entrou aqui nessa noite, falando até para Deus, para que viver a Deus? Para que fazer a vontade de Deus? Sinto que hoje não acontece nada. Deus, Ele só vai fazer algo na sua vida depois que olhar lá em cima e poder acreditar em você. Você acha que só você fazer a sua fé no seu dízimo, Deus vai fazer, ou então uma varinha mágica vai na sua cabeça e vai realizar o seu desejo? Primeiro, faça a vontade do Senhor. Primeiro, realize o desejo do Senhor. Que aí Ele vai começar a operar naquilo que você deseja. Sabe por quê? Porque na hora que o Senhor aparece, os discípulos, quando o Senhor aparece para Magdalena, Deus estava querendo provar para aqueles discípulos que Ele era Deus na vida deles. Porque Deus não queria aparecer para João que era Deus que tinha separado ali. Podia ter separado de João que não é. Podia ter aparecido com a Pedro, mas não apareceu com Maria Madalena. E eu sempre disse olhando para ela, porque o mundo é assim. O mundo é muito desorganizado. Maria Madalena, aquela prostituta, o Senhor apareceu para ela. Eu sei que você tem que falar assim. Porque o mundo é da presença do Senhor. Quando você ficar com uma torre, muitas vezes, muitos olham diferentes. A peixe dela. Por isso, ele botou no mundo, pregaram o evangelho para toda a criatura, e quem crê para batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aqui, em meu nome expulsarão demônios, falarão novos línguas. E são próprios Jesus falando para ele. Isso, vai, vocês todos, e vai pegar a minha palavra. Porque agora vocês aprenderam a lição, vocês estão preparados para pegar. E nessa noite, eu vou te abençoar. Nessa noite, eu gostaria que você abrisse o seu coração. E o Senhor fala assim: pegarão a serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão nos enfermos, e eles serão curados. Talvez você está aqui nessa noite, você não sabe nem o dom que você tem diante da presença do Senhor.
Talvez você está aqui nessa noite. Você não sabe nem como seja o seu ministério. Sendo que Deus colocou algo na mão de cada um. Você tem dom, você tem talento. Mas passou pouco tempo para descobrir o meu dom. Quando eu vou descobrir o meu talento? Não temos dia que eu precisava da pesquisa da igreja. Eu era de lá. Veio um pastor de fora e falou assim: você é criança de homem. Na pergunta, você vai pegar a palavra do Senhor. Sabe aquela hora que a gente chegou para mim, sabe o que eu fiz? Eu falei: que foi Deus que eu recebi? E que quem se sabe da cabeça? Comecei a ver a palavra e comecei a monte. Eu falei: se Deus realmente me chamou, Ele vai confirmar. E se realmente Ele quer que eu vá para esse ministério, Ele vai me levar. Não demorou tempo. Deus gravou de outra pessoa. Sabe como Deus chama? Um homem, uma mulher, muitas pessoas estão até usando a vacina, aquela vacina assim. Se você abrir o seu coração, você sabe o seu vontade dele. Ele é a vacina. Porque eu era um homem, irmão, que nem sabia que não sabia. E Deus começou a colocar desejo no meu coração. Começou a colocar vontade no meu coração. E o que o pastor chega perto de mim e fala: mas eu não quero que você faz teologia. Eu falo de pastor, eu sou doido. Eu estou vendo de pastor, eu não posso fazer aí. Você foi evangelista, eu não quero que você faça. Meu Deus. Amém, pastor. Sabe por que meu pastor tinha visão? Ele tinha visão. E eu comecei a dar aquele mundo passando no quebrado, e nunca gostei, você mandou pegar um lá e começar a escrever, eu não gosto. E eu comecei a escrever o que eu precisava fazer, e não tomei nem foto, não. Pastores vai gravar no local, e eu não passava de ver. Sabe por quê? Porque quando você começa a fazer a vontade de Deus, Ele vai colocar as palavras na sua boca. Quando você começa a fazer a vontade do Senhor, o mundo sobrenatural de Deus começa a trabalhar ao meu favor. Eu comecei a olhar aqui com meu Deus. É muito novo, as coisas que estão acontecendo, nossa! Você tem que dar lugar no Espírito Santo de Deus no seu coração. Você tem que dar lugar no Senhor no seu coração. E não sou homem perfeito, sou homem cheio de falhas, tenho muitas falhas. Mas a cada dia eu tenho pedido ao Senhor que Ele venha me renovar, Ele venha matar. A cada dia tem que vir atrapalhar e fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que vão ficar brincando de presente. E o diabo não deixa de ser diabo. O diabo ele trabalha 1, 2, 3, 4, 5 anos na sua vida. Ele não tem pressa. E quando você abre a porta, quando você abre a brecha para ele entra e faz um desgraça tão grande. E vai dançar. Você tem que ser crente. Você tem que ser valente. Sabe por quê? Porque o diabo, ele vai te oferecer os manjares do mundo. Ele vai te oferecer aquela coisa mais bonita que tem no mundo para você. Para ver até onde você vai.
primeira coisa que eu lembrar, eu não vou ficar com meu Deus, porque eu sei ela não tem mentira. Eu sei do lobo que ele estava, porque Satanás ele trabalha. Satanás ele não vai ter de chifre e nem de capim para ti, querer te tirar da presença do Senhor. Ele vai vir de forma que você conheça Ele. E a Bíblia fala, relata que quando o Senhor aparece para os 12, que o Senhor fala com eles, que eles eram homens duros de coração. O Senhor começa ali, eu creio que começa um sobrenatural de Deus na vida daqueles 12 discípulos. Eu creio que a vida naquele momento, Deus começa a forjar o caráter daqueles 12 discípulos. Sabe por quê? Porque o Senhor conhecia o coração daqueles 12 discípulos. O Senhor conhecia o coração deles. Aí quando Deus ministra, quando Deus começa a se revelar, a própria Bíblia fala que na primeira pregação de Pedro, foi 3.000 homens. Sabe o que Deus quer de você nessa noite? Que você vai além do sobrenatural de Deus. Senhor, eu estou aqui na cadeira, Senhor, mas eu não quero ficar nessa cadeira, não. Senhor, eu quero ver, eu quero fazer isso, eu quero ser a diferença nessa terra. Irmãos, eu fico incomodado. E eu já estava incomodado nesses dias, enfrentando, orando, e minha alma, Senhor, o que está acontecendo? E Deus começa a falar. E Deus começa a revelar. Porque Deus só vai revelar para você. Deus só vai falar com você quando você começar a convidar Ele. Quando você começar a convidar Ele para estar contigo. E eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. E nessa noite, que você possa abrir o seu coração. E nessa noite você possa convidar Jesus. E nessa noite você possa falar, Senhor, toca! Meu Deus, toca, Senhor! Naquilo, Senhor, que eu tenho queimado, Senhor, dentro de mim. Naquilo que eu tenho afastado a cada dia da tua presença. Toca, Senhor! Porque Deus, eu não deixo de olhar lá de cima e ver você criar guerreiro, mulher inteira, diante da presença dele. E o Senhor, nessa noite, Ele quer tocar no seu coração nessa noite. O Senhor, nessa noite, Ele está de braços abertos para você nessa noite. Não importa a maneira que você está, ou do jeito que você entrou aqui nessa noite. Não importa o que Ele tem para você nessa noite. Feche os seus olhos neste momento. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Santo de Israel. Ó Pai, que na tua presença, a tua palavra foi aberta, foi viva nessa noite. Eu creio, Pai, que vai chamar de muitos corações aqui nessa noite. Ó Pai, nessa noite eu peço que o Senhor toque de maneira sobrenatural. Sim, Pai, me dá o coração. Como o Senhor tocou, Pai, o coração daqueles espíritos. Ó Pai, quando eles se ajoelharam ali com o rosto no chão e reconheceram, Pai, que eles eram incrédulos diante da tua presença.
Pai, eles não te conheciam verdadeiramente. Ó Pai, eles te conheceram, eles reconheceram que eles precisavam mais de ti naquele momento. Oh, Pai, toca, Senhor, nessa noite. Oh, Pai, toca, Senhor, nessa noite, Pai. Toca, Pai, no coração, Pai, no caráter aqui nessa noite. Oh, Pai, nós jogamos por terra, Senhor, tudo aquilo que é do seu agrado. Oh, Jesus, amado. Oh, Pai, nós tocamos, Pai, nessa noite de maneira sobrenatural. Oh, Pai, que você, meu Pai, diante da tua presença nessa noite, eu me peço, Pai, abre as portas do céu sobre a vida de cada um, Pai, aqui nessa noite. Oh, Pai, que venha se levantar aqui para uma geração, sim, Pai, de discípulos, que venha levantar, Pai, de uma geração de verdadeira adoradora. Oh, Pai, que venha se levantar homens e mulheres, Pai, que tem compromisso contigo, que não venha ter compromisso com as coisas que são do mundo, Senhor. Que o seu objetivo, meu Deus, venha ser primeiro o teu reino e a tua justiça. Oh! Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. Recebe o Senhor 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 nessa noite. Abre o teu coração nessa noite. Deixa ele invadir o teu coração nessa noite. Oh! Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, no coração nessa noite, Pai. O Pai, em nome de Jesus, e eu quero fazer uma missão nessa noite. E tem pessoas que estão aqui nessa noite que estão desviadas, pessoas que nunca têm visto diante da presença do Senhor, que essa palavra tocando no seu coração, e você quer ter Jesus como outro salvador da sua vida. Eu vou pedir você levantar a sua mão, eu gostaria de estar orando por você nessa noite. Quem é a primeira pessoa nessa noite? Deus eu aqui nessa noite. O Senhor me tocar no seu coração. Tem a primeira pessoa nessa noite. Levante a sua mão para eu estar orando com você. Não tem? Glória a Deus, não consigo. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para você também. Aleluia! Toda a honra, toda a glória seja dada para mim nessa noite. Em nome de Jesus. Quero te chamar